Como construir um sistema de filtragem para um lago? Fazendo furos no recipiente do filtro. Pegue um balde ou uma lixeira com tampa vedável. Isso impede a entrada de resíduos no interior do filtro e evita o transbordamento em momentos de lentidão no escoamento. Há baldes de 20 litros com tampas vedáveis em muitas lojas de ferramentas e mercados que servem bem a essa finalidade. Você também pode usar lixeiras ou vasilhas de tamanho similar, desde que tenham tampas com vedação. Compre uma bomba de água, caso ainda não tenha uma. Caso já a tenha em seu lago, ela bastará. De outro modo, vale comprar um modelo com indicação adequada ao volume do corpo de água em questão. A maioria das bombas é classificada em termos de quantos litros podem ser processados. Se tiver dúvidas a respeito, você pode encontrar calculadoras online que o ajudarão a estipular o volume de seu lago com base em suas medidas. Não é preciso comprar uma bomba nova se já houver uma presente para a circulação. Você pode usar uma bomba submersível ou uma externa que permaneça ligada ao lago por um canal. Determine onde ficarão a bomba e o filtro com respeito ao lago, para estipular quanta mangueira será necessária. Coloque o recipiente plástico que conterá o filtro e a bomba onde deseja que permaneçam depois de terminar. A seguir, use uma trena para descobrir a distância que uma mangueira precisa percorrer entre a bomba e o filtro e outra, entre o filtro e o lago. É melhor posicionar ambos em um local sombreado. Se puder deixá-los protegidos por um abrigo, isso é o ideal. Uma bomba submersível deve ser colocada na água. Já a externa deve ficar perto do filtro e com uma mangueira ligada à água. Mantenha o filtro e a bomba tão próximos da água quanto possível para diminuir o comprimento necessário de mangueira ao realizar as ligações. Compre uma mangueira de borracha para conectar o filtro à bomba. Meça o diâmetro da saída presente na bomba e leve essa medida até a loja de ferramentas. Compre uma mangueira de borracha nesse diâmetro com comprimento suficiente para ir da bomba até o local onde o filtro estará. A seguir, compre outra medida de mangueira para o retorno. Tenha em mente as medidas da mangueira para saber o tamanho de furo a ser feito na tampa. A bomba pode já ter vindo com o compartimento necessário. Faça um furo na tampa com espaço suficiente apenas para a passagem da mangueira. Use uma furadeira com broca, copo, roçó, de mesmo diâmetro que a mangueira para fazer um furo de passagem. Se não tiver uma furadeira e a tampa tiver material fino o suficiente, basta usar uma faca. Coloque a tampa sobre o balde e pressione a faca no local por onde a mangueira passará. Após a perfuração, use-a para formar o furo circular no tamanho e no formato necessários. Se você não tem furadeira, use uma faca resistente para cortar o plástico. Evite as mais frágeis. De cozinha. A forma recomendada de se fazer esse furo é com uma furadeira e a broca copo. Roçó. Faça um furo na lateral do recipiente para a saída. Deixe-o com tamanho próximo ao superior, por onde a mangueira passará. A água deve fluir a partir do topo, passando pelo filtro e, a seguir, voltando ao lago através da saída. Escolha um ponto na lateral a 2 a 3 centímetros da base e use a furadeira para fazer essa abertura. Fure próximo à base do recipiente.
o mais baixo possível. Tire qualquer resíduo advindo do interior. Quando terminar, insira as mangueiras e vede-as com um selante apropriado. Coloque uma ponta da mangueira na tampa e aplique um selante apropriado ao uso com vida aquática no topo e na base do furo, criando uma vedação à prova de água. A seguir, faça o mesmo com a mangueira no furo próximo à base do recipiente. Você pode comprar secantes que não sejam nocivos aos peixes em lojas de animais ou páginas especializadas. Leia as instruções no rótulo do selante escolhido para saber por quanto tempo é preciso deixá-lo secar antes de prosseguir. Preparando o filtro. Despeje uma camada de pedras vulcânicas vermelhas na base do recipiente. Elas servirão como meio de filtração e como um meio de afastar os outros materiais do filtro da mangueira inferior. A camada de pedras vulcânicas deve ter profundidade suficiente para cobrir o furo da mangueira de retorno. Você pode encontrá-las na maioria das lojas de aquários ou de animais. Encha a base do recipiente com pedras vulcânicas até que o furo esteja bem escondido. Corte o material de filtragem no formato do recipiente. Esse material costuma vir em rolos, sendo feito de camadas ásperas e finas de tecido. Desenrole-o e faça o contorno da forma a ser cortada. Tire-a a seguir e repita esse procedimento 3 vezes até ter 4 camadas a serem postas no recipiente. Você pode comprar o material de filtragem em lojas de aquários ou em páginas especializadas. Se não conseguir encontrá-lo, você também pode usar uma sacola de lavar roupas cheia de esponjas. Coloque o material de filtragem sobre as pedras vulcânicas. Ponha uma camada sobre o recipiente e posicione-a sobre as pedras vermelhas. A seguir, coloque cada nova camada acima da anterior de modo que a água precise atravessá-las todas antes de chegar à base. Se tiver alguma dificuldade em fazer com que o material permaneça sobre as pedras, acrescente uma camada da grade metálica usada na mangueira de entrada para deixá-lo mais rígido. Caso tenha usado uma sacola de lavar roupas com esponjas, lembre-se de que ela deve cobrir as pedras por completo. Vede o topo do recipiente com a tampa. Ela evitará a queda de resíduos no filtro, impedindo ainda o transbordamento em casos de lentidão no escoamento. Quando a tampa estiver sobre o filtro, leve-o para o local de instalação. Vede a tampa quando colocá-la. Instalando o filtro. Prenda uma tela plástica na entrada da mangueira na bomba. Ela possui uma entrada responsável pela primeira passagem de água. Use o mesmo selante seguro aos peixes para vedar o recipiente e colar uma tela metálica, impedindo que puxe objetos grandes. Enrole a tela ao redor da mangueira e use o selante para colá-lo no lugar. Você pode usar qualquer material de tela flexível, inclusive a geralmente usada em janelas. Compre-a em uma loja de ferramentas ou de construção. Ligue a bomba à entrada do filtro. Coloque a mangueira da tampa do filtro na saída da bomba, usando uma fita ou braçadeira para mantê-la no lugar. A seguir, use uma chave de fenda Phillips para apertá-la no lugar a fim de garantir que não há vazamentos. Nesse ponto, a bomba não está ligada à energia e ainda não funcionará. Coloque a bomba e o filtro na borda do lago após a ligação. Coloque a bomba de água dentro ou perto do lago e ao lado do filtro, se ela não foi projetada para a imersão.
Deixe-a em um espaço coberto na borda do lago e mergulhe apenas a mangueira de entrada. Coloque o filtro próximo à borda e, quando a bomba for ligada, a água fluirá pela mangueira para seu interior. Submerja a ponta gradeada da mangueira na água. Leia a documentação que veio com a bomba. Ela especificará se ela deve ou não ser mantida sob a água. Coloque a mangueira de retorno de volta no lago. A mangueira inferior do filtro permite que a água filtrada retorne ao lago. Basta orientá-la na direção certa e passa lá pelo furo e em direção à água. Essa mangueira devolve a água limpa para o lago depois de ter sido filtrada. Posicione-a tão longe quanto possível da entrada da bomba. Conecte a bomba à corrente elétrica e ligue-a. Conecte-a a uma tomada na parede. Quando estiver sendo executada, a água passará pelo topo do filtro, através do material e das pedras vulcânicas, retornando então pela mangueira de retorno. Pode demorar alguns minutos até que a água encha o recipiente o suficiente para chegar a retornar. Se a água o encher completamente e ainda assim não retornar, isso indica que a saída está obstruída pelas pedras vulcânicas. Nesse caso, desmonte o filtro. Limpe a saída e tente novamente. Limpe o material de filtragem mensalmente. Abra a tampa do filtro e tire o material. Enxague-o profundamente e, a seguir, tire as pedras vulcânicas. Use uma mangueira para enxaguá-las completamente para, então, retornar ambos para o interior do filtro. Se o lago estiver sujo demais, limpe o filtro a cada 2 semanas em vez de mensalmente. Troque o material de filtragem caso fique sujo demais para permitir a passagem de água.